me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Olá! Em primeira epístola de João, no 3º capítulo, verso 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, e por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 e o versículo 2, a Bíblia diz assim: Deus, Ele nos deu vida, ou seja, Ele produziu a nossa união com Ele, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, estávamos vivendo distante, separado de Deus por causa da nossa desobediência. E é isso que nós chamamos de pecado. A palavra pecado significa desobediência. O apóstolo Paulo, ele afirma que por causa disso, outrora, ou seja, lá no passado, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e torna a repetir a mesma ideia do versículo 1. E estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida. Ou seja, Ele produziu a nossa união com Ele. E juntamente com Jesus Cristo, pela graça, sois salvos. É uma obra de Deus em nós. Versículo 5. Agora que o nosso estado diante de Deus é diferente, como resultado da ação de Deus em Cristo Jesus a nosso favor, veja o que a palavra de Deus diz: fomos colocados na sua família, ou seja, a sua igreja, e reconhecido como seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. A compreensão dessa verdade, ela é importante. Nós somos libertos das trevas da separação. Logo, nós somos salvos. É isso que a Bíblia nos diz. E colocados dentro da família de Deus, que é a igreja do Senhor. E somos agora encorajados a viver um dos propósitos mais sublimes e grandiosos, que é a comunhão. Nessa palavra que eu quero trazer da igreja, eu quero falar sobre essa comunhão que acontece na prática, através de alguns estágios. O primeiro deles, o primeiro estágio que acontece nas nossas vidas é a membresia. Qual é a importância da membresia? E o que significa ser membro de uma igreja? Significa que Deus me escolheu em Cristo Jesus. E agora que eu sou salvo, eu sei a quem pertenço. Eu aprendo que eu sou de Deus. E agora eu faço parte da sua família, ou seja, da família de Deus. Por causa da obra de Deus na minha vida, eu ganhei milhões e milhões de irmãos e irmãs na fé. E agora eu tenho o privilégio de ter um relacionamento de intimidade com Deus e também com os meus irmãos. Por isso é importante nós lembrarmos hoje daquilo que Hebreus 10:25 nos ensina. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O primeiro estágio da comunhão é a membresia. A importância de nós entendermos o valor do porquê fazemos parte dela. O segundo estágio da comunhão é o batismo. E o batismo mostra uma coisa grandiosa. É verdade que a fé salvadora, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
É um testemunho interno que se expressa externamente pelo meu testemunho de vida. Somente a fé em Jesus Cristo torna alguém um membro da família de Deus. É isso que nós cremos. Quando olhamos esse estágio, o batismo, nós lembramos que o batismo ele nos mostra que temos consciência do que está fazendo, do que significou para nós. É um sinal visível de algo invisível que aconteceu dentro do nosso coração. É uma mudança de dentro para fora que Deus fez. É a representação física de uma verdade espiritual. É Deus operando em nós. O batismo que foi feito conscientemente sempre vem acompanhado da pública profissão de fé, onde todos da igreja tomam conhecimento quando nós verbalizamos a nossa fé em Jesus Cristo. É um dia de festa na igreja, é um dia onde nós nos alegramos por ver irmãos que dão testemunho através desse ato público. Você se lembra quando você fez a sua pública e profissão de fé e batismo? Lembra como foi importante você tomar consciência do que Deus fez na sua vida? O batismo nos mostra que é um compromisso com Deus, não é com o pastor, não é com o conselho da igreja, mas é tão somente com Deus. O terceiro estágio da comunhão é os nossos relacionamentos, as nossas amizades. E se tem uma coisa que a comunhão ela traz a nós, é a oportunidade de conhecermos uns aos outros. E dentro desse conhecer, Deus nos dá a graça de fazermos amizades e desenvolvermos elas. A amizade com os nossos irmãos na fé nos leva à oportunidade de aprender a compartilhar as nossas experiências com Deus e com os nossos irmãos na fé. Olha como que isso é enriquecedor. Quantas coisas nós lembramos que foi bom para nós. Ter alguém para orarmos juntos, termos os outros irmãos para louvarmos a Deus juntos. Como é bom congregar, como é bom entendermos que Deus nos deu um lugar, um espaço, onde a família da fé, ela pode se reunir e ser fortalecida nessa caminhada cristã. Quantas vezes o nosso congregar trouxe uma intimidade grandiosa, que fortaleceu a nossa fé, que nos deu esperança e que nos deu também alegria. A comunhão, ela é um presente de Deus a nós. Todos nós ganhamos na comunhão, e isso mostra a nossa necessidade. Lá em Atos 2,44 diz: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A quarta lição que o estágio da comunhão nos dá é a cooperação e a parceria. Implica em fazer a minha parte. O apóstolo Paulo, ele diz aos crentes da igreja da cidade de Corinto o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. O apóstolo Paulo, ele nos mostra a importância da cooperação na igreja e também da parceria na igreja. Viver em família da fé, amados, requer responsabilidades. Deus, ele nos deu dons, talentos, ministérios. E nós, que um dia fomos alcançados por esse Deus maravilhoso, nós cooperamos com o progresso da família de Deus, fazendo aquilo que Deus nos capacitou a fazer. A nossa igreja, nós temos vários ministérios. O ministério Era Uma Vez, que é o ministério de crianças, o ministério de louvor, que nos conduz à adoração. Nós temos o ministério de recepção,
que está recepcionando as pessoas que chegam à igreja. Nós temos o ministério de mulheres, nós temos também o ministério de jovens, nós temos o ministério da família, nós estamos procurando implantar o ministério de pré-adolescentes e adolescentes. Todos esses ministérios, eles são fundamentais para a nossa cooperação e a nossa parceria. Meu desejo é que você que faz parte desses ministérios se envolva, tenha disposição de trabalhar em prol da sua igreja. Deus nos deu dons e talentos. O que nós estamos fazendo? Esse é o momento que nós precisamos, como igreja, nos fortalecer, trabalhando nos nossos ministérios e ajudando a igreja nessa caminhada. Considerando tudo aquilo que nós acabamos de ouvir dos estágios da comunhão e aprender com eles, meu desejo é que algumas coisas fiquem bem claras para nós. Primeiramente, que você tenha consciência que faz parte da família da fé. Nós somos a igreja do Senhor aqui nesse lugar. É aqui que Deus nos chamou para nós sermos essa igreja, testemunha do amor de Deus e da transformação que Ele fez nas nossas vidas. Só pode fazer parte da família da fé aqueles que foram conquistados por Jesus. Por isso é importante que você saiba disso, que você compreenda que você foi chamado para fazer diferença, para fazer e dar testemunho onde Deus o colocar. Segunda coisa que eu aprendo: cresça no estágio da comunhão. Mais do que ser membro da igreja, ter o nome do rol de membros, seja um amigo de outros cristãos, seja um irmão na fé. Mais do que ser amigo, seja parceiro, seja um cooperador, seja aliado na missão que Deus nos deu aqui. Nós temos uma grande obra a realizar nessa cidade, nesse lugar, e como igreja eu conclamo a você: vem fazer parte, venha somar nesse lugar para sermos uma grande igreja. Mais do que ser parceiro de trabalho, seja um irmão na fé, sangue do sangue. A palavra de Deus, ela diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que Deus nos ajude e que Deus esteja conosco nessa caminhada, e como igreja do Senhor, nós possamos ser uma igreja forte, dinâmica, porque somos muitos, e como muitos, nós podemos fortalecer uns aos outros. Você já ligou para algum irmão e orou com ele? Você já procurou observar que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor? No meio dessa pandemia toda que estamos passando, lembre de uma coisa: a nossa fé, ela precisa ser fortalecida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.